eu falava no vídeo anterior, quando se encerrou a mensagem, sobre projetos que eu tenho na internet, tá? Com os quais eu tenho ganho muito dinheiro. Eu até iria compartilhar com as pessoas para que elas ganhassem também dinheiro através desses projetos na internet. Mas eu parei, eu dei uma pausa e até desisti de fazer isso momentaneamente. Sabe por quê? Para que não venham dizer os inimigos, tá? Os críticos, não venham dizer que eu estou fazendo o que eu estou fazendo para ganhar alguma coisa com isso. Não, eu não quero ganhar nada, absolutamente nada com isso, porque eu não preciso, tá? Eu já mostrei, inclusive, com documentos em um dos meus vídeos, tá certo? Que antes mesmo de eu gravar qualquer vídeo desse, então eu estava fazendo várias transações imobiliárias, comprando muitos imóveis, tá? Chegando a R$1 milhão em patrimônio, e eu não preciso disso. Hoje eu tenho a minha independência financeira, e talvez essa seja a raiva, tá? Dos críticos. Então essa é a grande diferença. O Bispo Macedo e os demais bispos tiveram um motivo para gravar os vídeos atacando outras denominações. Eu não. Eu não. Tá certo? Então, se eu sou caído, sou perturbado, sou endemoniado, por esse motivo de estar gravando os vídeos, o que eu tenho certeza que eu não sou, tá certo? Então, esse julgamento cabe para eles também. Não é verdade? É ou não é verdade? Ora, alguns chegam a dizer assim: o senhor está cuspindo no prato que o senhor comeu. Bom, primeiro, eu quero dizer o seguinte, que eu não estou cuspindo apenas, eu estou vomitando, tá certo? Porque é assim que se deve fazer com tudo aquilo que a gente come, tá certo? Quando você come uma comida estragada e ela lhe faz mal, então o que você precisa fazer imediatamente é colocá-la para fora. Então não estou cuspindo, não, é engano seu, estou vomitando. E eu estava lendo até um comentário, diga-se de passagem, muito sábio, tá? De um homem de Deus, um bispo, que hoje ele faz a obra de Deus fora do país. E ele fez um comentário nas minhas redes sociais, muito feliz, e usando sábias palavras, respondendo inclusive a essa crítica que eu sofri, aonde ele falava sobre Moisés. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, tá certo? Você conhece a história de Moisés, né? Moisés, ele foi, Faraó estava matando ali todos os filhos dos hebreus do sexo masculino. E para que Moisés não fosse morto, a mãe de Moisés então colocou Moisés ali num cesto, calafetou, tá, com betume, e colocou nas águas do rio Nilo, tá certo? E a filha de Faraó estava se banhando, quando de repente aquele cesto, tá, apareceu ali de frente dela. Claro que isso já era um plano de Deus. Foi Deus quem com a sua mão guiou aquele cesto até ali onde estava a filha de Faraó. Isso já era plano de Deus. Isso já era propósito de Deus. Deus conduz as coisas do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, tá certo? E ela então pegou Moisés ali do cesto e ele foi criado como um príncipe no palácio. Ele foi criado para ser um faraó. Você sabia disso? Porque naquela época a passagem do trono era feita assim, tá? O filho do faraó, ele, na morte do seu pai, assumia o posto, assumia o cargo. E Moisés, sendo filho da filha de Faraó, tá? Ele era um dos sucessores ao trono. Então, em algum momento, Moisés iria reinar sobre o Egito. E ele vivia onde? Onde que Moisés vivia? Moisés vivia no palácio. Moisés vivia comendo das mais finas iguarias. Ele comia da mesa de Faraó, sabe? Ele tinha todas as regalias. Ele tinha ali uma proteção, todo um conforto, não é verdade? Só que Moisés, ele era diferente. Ele era diferente. Por quê? Porque ele não era um egípcio. Ele era um hebreu. Isso estava dentro dele. Certo? E isso fez com que Moisés
ele, ao ver o povo ali vivendo como escravo, vendo o povo passando fome, passando necessidade, amassando barro para Faraó, tá certo? Para fazer tijolos, sendo açoitado pelos capatazes de Faraó, enfim, sendo humilhados. Quando Moisés viu o povo naquela situação, então, o que ele fez? Ele não aceitou o fato de estar comendo o melhor à custa, tá? Do sacrifício do povo. Quer dizer, o povo sacrificava para que Faraó comesse o melhor. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? O povo sacrificava, certo? Todo o seu trabalho, o seu sangue, o seu suor, as suas lágrimas, e Faraó se regalava do melhor. E Moisés estava ali na mesa participando disso tudo. Só que chegou um momento que ele não aceitou aquela situação. Aquilo incomodava Moisés. E Moisés, num certo dia, viu lá um egípcio maltratando um hebreu. E o que ele fez? Por causa daquele sangue que corria nas suas veias, o sangue do povo de Deus, certo? O que ele fez? Ele foi lá e matou o egípcio, o enterrou, tá certo? Para defender o hebreu, aqueles que faziam parte da nação do povo de Deus, da nação escolhida, propriedade exclusiva e peculiar de Deus, povo santo, sacerdócio real, a nação de Israel, um povo hebreu. Ora, e quando Faraó soube disso, Faraó começou a perseguir Moisés para o matar. Olha só, Faraó, que era ali o pai, tá? Da mãe de criação de Moisés, agora se voltou contra ele e começou a persegui-lo. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? E eu quero perguntar para você que diz que eu cuspi no prato que eu comi. E eu pergunto para você uma coisa: e Moisés? Ele estava também cuspindo no prato que ele comeu? Ou ele estava ali fazendo o que Deus colocou no coração dele que era o certo fazer? A resposta está, sabe onde? Que Moisés saiu dali e foi para o deserto. Quer dizer, ele trocou as iguarias, as finas iguarias da mesa de Faraó que ele comia, a criação de príncipe, todo o conforto, toda a riqueza que ele tinha, e o Egito era a maior potência mundial daquela época, era como se fosse os Estados Unidos hoje, tá certo? Moisés trocou tudo isso. É como se ele trocasse hoje ser filho do presidente dos Estados Unidos, tá certo? Para viver no meio do deserto lá do Saara, tá certo? Moisés foi viver no deserto, mas a prova de que ele não estava cuspindo no prato que ele comeu, de que ele não estava endemoniado, que ele não estava caído, que ele não era perturbado, é que foi lá no deserto que Deus, no meio de uma sarça que ardia no fogo, mas não se consumia, tá certo? Porque naquele fogo estava Deus. Então, ali Deus apareceu para Moisés no deserto. E Deus escolheu Moisés. Deus não escolheu Faraó. Pelo contrário, Deus escolheu Moisés para envergonhar Faraó. Tá certo? Deus escolheu Moisés para que, através desse amor que Moisés tinha pelo povo, através dessa fé que Moisés tinha em Deus, e essa fé fazia com que ele entendesse que aquilo não agradava a Deus, então Deus o escolheu para que ele fosse o grande libertador do seu povo. Então ele trocou, Moisés trocou-se entre ser um grande legislador estadista, certo? Para o qual ele foi criado e educado, ele trocou para ser o grande libertador do povo de Israel. O que isso tem a ver com cuspir no prato que comeu? Então, essas pessoas que falam isso, elas tinham que ler mais a Bíblia e deixarem de comer na mão desses pastores que pregam apenas o que lhes é conveniente. A pregação deles é toda com base, sabe? São todas elas visando um propósito específico. Por exemplo, eu falava num vídeo sobre Fogueira Santa de Israel. E vocês vão ver no vídeo que se segue após esse, tem um link no final, e eu recomendo que todos vocês assistam. Não deixem de assistir, por favor. Vocês vão ver como todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus
é pensando apenas exclusivamente em uma coisa: Fogueira Santa de Israel. Só isso. E em que se resume a Fogueira Santa de Israel? Arrancar o dinheiro das pessoas. Então, traduzindo, se todo o trabalho da igreja é pensando na Fogueira Santa de Israel, e se a Fogueira Santa de Israel se resume ou se traduz em arrancar o dinheiro das pessoas, então a Igreja Universal do Reino de Deus, ela trabalha só para isso. Aí alguns vão pegar, como alguns já fizeram, me enviaram fotos, tá, de grupo de evangelização com jornais das ruas evangelizando, tá, em presídios evangelizando e mostrando fotos da igreja cheia, tá, querendo insinuar para mim ou querendo provar para mim que a igreja trabalha para ganhar almas. Ora, o fato dela rebanhar através da evangelização, diga-se de passagem, das grandes mídias, por que você acha que a igreja ela investe grande parte desses recursos que entra em contratos com grandes emissoras, programas de rádio, programas de televisão no Brasil inteiro e no mundo? Por quê? Porque com esses programas eles vão trazer muito mais rápido pessoas para a igreja. Mas você acha que a preocupação é ganhar a alma dessas pessoas? Assista no vídeo que vem após esse aqui e você vai ver qual é a real intenção. Não. A intenção é ter a igreja cheia, tá certo? Porque quando vier a Fogueira Santa de Israel, a igreja estando cheia, então eles já contam que 10, 20% vão sair, porque não vão concordar, vão achar uma aberração absurda, mas aí eles têm ali 80%, 90%, 80% de pessoas que permanecem na igreja para que eles possam fazer esse trabalho sujo de arrancar cada centavo do bolso de cada uma delas. Então, na minha época, era a cada 6 meses que se fazia a Fogueira Santa. 6 em 6 meses. Então eram 6 meses trabalhando para botar povo na igreja, botar povo na igreja, botar povo na igreja. Para quê? Para ganhar a alma deles? Não. Para que arrebentasse na Fogueira Santa de Israel. Tá certo? Hoje em dia, não são mais a cada 6 meses. Fico imaginando os pastores que estão lá até hoje, eles hoje têm que trabalhar aí a cada 3 meses. Fogueira Santa são 3 vezes ao ano. Tá? E já houveram anos que foram 4 Fogueiras Santas no ano. E eu não sei se vocês já observaram que havia uma Fogueira Santa no passado que era feita no mês de janeiro, todo mês de janeiro, na minha época. E quando eu estava já saindo lá no ano de 2007, eles haviam mudado a estratégia, o esquema. E ao invés de fazer em janeiro, eles passaram a fazer em dezembro. Por quê? Por quê? Porque em dezembro é o mês que as pessoas ganham o seu 13º salário. Então eles faziam no início do mês de dezembro, tá certo? Antes das festas do final de ano, que é uma época que as pessoas gastam muito, tá certo? Para pegar ali o 13º das pessoas, tá certo? E quando chegava no mês de janeiro, que era um mês que as pessoas tinham que comprar o uniforme dos filhos para a escola, colocar a criança na escola, material escolar, pagamento de, enfim, né, de várias coisas que tem aí, vários impostos que tem. Então as pessoas já não tinham mais dinheiro. Então muitas eram das Fogueiras Santas um pouco fraca, a do mês de janeiro, uma das mais difíceis. Então eles mudaram a estratégia. Não sei como é hoje, tá certo? Me ajudem aí vocês que estão do outro lado. Diga-se de passagem, eu tenho recebido muita ajuda de informações de pessoas, tá certo? Que tem mandado para mim inbox e eu não vou identificar você, tá certo? Eu vou, sempre que eu colocar uma postagem de uma conversa inbox, então eu vou poupar ali a sua imagem, vou poupar ali o seu nome, mas por favor, caso você, tá, me traga alguma informação nova, só traga se for verdadeira, verídica, tá? Porque a minha intenção aqui não é difamar ninguém, é apenas colocar fatos, tá certo? Mas fatos verídicos, verdadeiros, tá certo? Então muitas pessoas estão fazendo questão de denunciarem várias coisas, ex-pastores, me procurando ex-esposas, ex-obreiros, até obreiros que estão lá, tá certo? Pessoas que estão compartilhando os meus vídeos. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui,
fazem 3 semanas que eu comecei a gravar o vídeo, então chegamos à marca de 40 mil visualizações, tá certo? Ora, para mim, que estava aí há 10 anos no anonimato, tá certo? 10 anos esquecido e no anonimato. Você sabe lá o que é isso? É você ter algum prestígio, ou muito prestígio, tá certo? Porque as pessoas, elas não dão ouvidos a qualquer um. Então você tem que ter uma história, você tem que ter um histórico, tá certo? Essas pessoas, elas, na sua grande maioria, têm que depor a seu favor, tá certo? Eu tenho muitos que depõem contra, mas uns 10%, mas cerca de 90% depõem a favor. Sabe por que depõem a favor? Porque conviveram comigo, foram obreiros na minha época, foram pastores na minha época, foram auxiliares na minha época, foram membros na minha época. Sabe o que essas pessoas falam? Elas falam, tá certo? E podem falar, porque conviveram, que elas me tinham como diferente. São palavras delas, tá certo? Então, houveram muitos casos, eu quero aqui falar de alguns outros episódios que eu vivenciei, mas para que esse vídeo não fique muito longo, tá certo? Então, você clique aqui, você vai ter acesso a esse outro vídeo que eu preparei, tá bom? Que fala sobre, é uma verdadeira escola de escândalos, tá certo? E após esse outro vídeo, eu estarei voltando então também com mais do que vi, do que vivi, enfim, tá bom? Então, caso você queira ter esse acesso aos próximos vídeos, você clica aqui embaixo ou aqui em cima, não sei onde é que vai estar o link aí, tá bom? E saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.